Oi, João Luiz, como é que tá, meu amigo, meu irmão? Hoje, melhor do que nunca. É? Melhor do que nunca. Hoje é dia de quem? Hoje é dia de quem Você vai ter... Antônio Carlos! Tá falando com ele! É isso aí! Hoje é dia de festa, Bia. Mas é festa pra mim Mas- também, pelo amor de Deus. Isso aí, nós praticamente nascemos juntos, rapaz. Nascemos juntos, é verdade. Comi comida feita pela mamãe dele. É verdade, rapaz, umas é comidas verdade. misteriosas. rapaz. Verdade. Eu não? rapaz. E agora eu tô conhecendo você, que é uma simpatia Pô, você. imagina, é maior prazer Muito estar com bom, você, porque agora Antônio quando a gente Carlos. veio pra cá, você pagou o café. Pô, mas porque foi só o café. Se fosse o almoço, não teria. Tá me faltando o Guanabara. Tudo por você. É isso aí. Rapaz, olha, 1959. Cheguei na rádio, ele já estava lá, mas estava há pouco tempo. E de lá pra cá... Qual mano, rádio? Rádio Continental. Rádio Continental, Rádio Rádio e Continental. tal. E de lá Aqui pra está em cá... todas, né? Tinha Aqui esse está papo, né? É, a serviço do povo por toda parte. Aqui está em todas. Estava lá Antônio Carlos. Mas aí... Era um locutorzinho safado. né? Eu e ele. Mas de repente, aí ele vai para televisão. Aí na televisão, malandro, ele começa a pintar. Aí o Antônio Carlos faz um programa chamado Jazz e Bossa Nova. Quem é que estava lá? Era Norma Bengel? Não, Norma Bengel foi antes, né? Tinha É. um programa com a Norma Bengel que eu dirigi, né? E que depois o Costa Lima Dermival Costa Lima era o grande diretor Era o grande mestre da televisão. de televisão, e era nosso diretor. Então, eu falei, eu queria fazer um programa de jazz. Ele falou, jazz é um negócio meio sofisticado demais, o povo não vai entender. Faz assim, faz aí. Faz jazz e bossa nova, porque a bossa nova estava chegando, começando, né? É verdade. Eu falei, é jazz e bossa nova, pronto. Aí começamos a fazer. Aí eu botava essa turma toda para cantar, né? Os grandes cartazes, né? Quem é? Lembra? Na época. João Gilberto não veio, Não. né? Mas todos os outros vieram. Todos? Tom Jobim. É mesmo? Claro, No teu programa? claro. Bom Jobim, quem mais? Tom Jobim, quem mais? Vinícius? Não, Vinícius não. Vinícius não participou. Pessoal da Bolsa Menescal. Menescal, claro. Menescal. Todo mundo participou. Boscoli. Bosco é meu amigo Grande que Bosco. Marcos existe. Vale estava lá também? Marcos Vale também. Começando também, né? Todo mundo tinha que participar. Se não participasse, não era. E ninguém era conhecia ainda, né, Antônio E a Carlos? gente estava com um programa dirigido à Bossa Nova. E ninguém conhecia esse pessoal ainda, né? Não, Era pouco não isso. conhecia, né? É? Só o pessoal da panelinha, né? Pessoal de Ipanema, Do da Zona Sul. Pessoal da Zona Da Sul. Zona Porque Sul, a né? Bossa Nova era Foi o início também era do Beco sofisticado. das Garrafas, né? Foi aquela época ali do Beco das Garrafas, aquela concentração de jovens músicos, jovens cantores em Copacabana, através do Beco das Garrafas. A Bossa Nova é muito... Eu adoro Bossa Nova. Agora tem esse na internet a gente pode... Tem um aplicativo. Um playlist, né? É. Não é playlist, é um... Spotify. O Spotify. Tem o Spotify e eu boto a Bossa Nova ali fim de semana, entendeu? E eu tenho uma caixa, aquela JBL, Uhum. aí eu meto ali um Pendrive? Não. não pendrive não. O Bluetooth. Poxa, rapaz, esse cara tem que trabalhar comigo, eu esqueço as coisas, ele fala tudo. Aí eu tô ponto eletrônico. Eu ponto eletrônico, entendeu? Aí pronto. Aí eu fico ouvindo. É uma assim. facilidade, né? Na nossa época, na sua época, a gente tinha que andar com os discos debaixo do braço. É. Hoje você acessa a internet. Diz tem que é tudo. coisa do passado. É. Disco, CD, tudo isso CD, acabou. tudo coisa do Você passado. falou da Bossa Nova. A gente pode chegar onde estamos agora, mas podemos voltar também ao tempo. Claro. Rádio Continental. E aí, o que você lembra na Rádio Continental? A Rádio Continental, vou te confessar, não fazia muito meu gênero. Não. Não fazia. Mas era o início. O quê? Não, foi meu início. Trampolim. O quê? Foi. Puxa vida, eu entrei lá, comecei a trabalhar. Trabalhei do seu lado, trabalhei ao lado do Carlos Palu, que era o grande repórter. Fera. Valdir Amaral. Valdir Amaral era do esporte. Era do esporte. Mas era o nosso chefe. Você quer saber de uma coisa? Eu nunca fui muito ligado a futebol, não. Não. Eu comecei a ficar fã do futebol, sei lá, tem uns 2 anos pra cá. É verdade. Comecei
a torcer pelo Flamengo. Olha. É mesmo? Mas eu não sou Flamengo, Não, não. é América, sou você é torcedor do América. Do América. Né? Conhece de o Luiz? Conhece? torcer, e de torcer até morrer, morrer, morrer. Pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é a cor do nosso coração. O hino É bonito, né? Um hino mas é bonito. plágio. É plágio. É plágio? Integralmente, do princípio ao fim, plágio. A melodia. Até Tula Martini. É Tula Martini. Ainda dizem que é a mais bonita, né? O hino mais bonito mas dele. é plágio. É plágio. Plágio. Vamos dar um salto até Deixa eu fazer. Assim, todo mundo conhece Faz. o Antônio Carlos da rádio, líder de audiência há 42 anos. É. Mas quem é o Antônio Carlos da Costa? Antônio Carlos da Costa é esse mesmo cara que É está o aqui. mesmo cara que está na rádio, que tá aqui. está no dia a dia. Você falou de ouvir música nos fins de semana. Eu adoro. Sou bem casado, né? Tenho uns filhos maravilhosos, né? Tenho 4 filhos. Tem uma né? mulher fantástica uma mulher. que tem uma conversa maravilhosa. Ele gosta Sou da fã minha mulher. Minha mulher, da Marli. minha mulher é gente fina. Marli é Casei bem. inteligente, competente, boa de papo, a gente conversa. Gente fina. E quem está falando isso é um cara bem casado também. Também. Agora, quem que mostrou a tua mulher para você? Ele Diz virou aí. para mim, ele saía da Rádio Tupi de manhã e eu estava lá na minha sala. Ele era diretor da Rádio diretor Nacional. Da Rádio Nacional e chegava lá e ia tomar café comigo de manhã. Isso era do Tupi, era perto. Aí chegava, um dia ele chegou e falou, vem cá, já viu uma morena que tá ali passa ali na na outra redação. sala ali, na redação? Eu falei, quem é? Eu já conhecia, mas não prestava atenção, dava muita bola e tal. Fui lá, veio. Rapaz, Aí se apaixonou, me casou. apaixonei. Aí me chamou para ser padrinho. Olha, Meu padrinho. Eu sou padrinho. Sabe quais os meus padrinhos? Entre eles, o Wagner, que era padrinho, e o Tom Gomes, o Papinha. Você e tinha outros padrinhos também. Não, eram uns 3 ou 4. E o resto? E o resto, não faça isso. Não é também assim, sacanagem. Bom, vamos lá. Aí, veja bem, o Antônio Carlos, olha só. O início. Ele, para chegar onde chegou, Antônio Carlos estudou num colégio de ponta. No Instituto Lafayette. Instituto Lafayette, que era colégio Hoje é ponta. Fundação Bradesco. Fundação Bradesco. Agora, a Doc Lobo, né? Em frente aos capuchinhos. Em frente Agora, aos capuchinhos. Antônio Carlos, líder absoluto, 43 anos de liderança ininterruptamente. Agora, para estudar no Lafayette, o que a sua mãe fazia, dona Alice? Fazia pastel para vender. Olha. Fazia pastel. E ela fazia pastel, mas ela tinha vergonha de sair para vender pastel. Olha o pastel aí e tal. Então ela fazia o seguinte: ela chegava num bar e dizia assim: olha aqui, tem aqui 20 pastéis, fiquei com o senhor. Se o senhor vender, amanhã eu passo aqui. Se o senhor vender, tudo bem, se o senhor paga. Se não vender, o senhor não paga. Aí os caras vendiam. Aí no dia seguinte ela botava 30. Entendeu? Aí no dia seguinte ela dava 40. Pô. Entendeu? Aí o neguinho aqui ia para a escola, ia para o Lafayette de ônibus na porta. O ônibus pegava na porta, levava até lá. Tá vendo? Né? Vendia pastel, fazia pastel para pagar o estudo dele no Lafayette, que era um colégio de ponta. E ele ia de ônibus especial. Agora, já que estamos falando de quem fez o bem para a gente, eu quero bater palma para a Globo. Né? A Globo me ajudou muito. Né? Olha, o que a Globo me deu? Eu tenho 4 filhos. Eu dei uma casa para cada filho. Entendeu? Eu vejo as pessoas dizendo assim, meu sonho era dar uma casa para minha mãe. Eu dei uma casa para minha mãe. Entendeu? Às custas de quem? Da Globo. A Globo que me deu isso. Claro que foi meu trabalho, mas foi a Globo. Então eu agradeço. Roberto Marinho, muito obrigado. Obrigado de coração por tudo. Você entrevistou o Roberto Marinho. Claro. Aliás, quem ele não entrevistou? Não. Quem não acordou para falar com o Antônio Carlos naquela horinha de manhã cedo? Frank Sinatra. Só ele que não? Porque estava longe. Tava longe. Todos os outros falaram com ele. Agora, os presidentes, todos. Presidentes todos. Todos. Né? Todos da época. Da época. Não, e daí fora da época também. O Lula, grande figura o Lula, não? O Lula é fantástico. Grande figura, né? Eu fico fascinado com a inteligência do Lula, com a capacidade de discernimento, como ele joga bem, como ele convive com essa... Porque a política é um negócio de doido, né?
Você tem dúvida que se eu fosse candidato a deputado, a senador, eu não seria eleito com a popularidade do rádio? Claro que Claro a gente... que seria. Senador, se quisesse. Seria... Não, Aliás, chamaram. mas é que eu não Não quer. Não se deixou levar pela mosquinha da política. Mas eu acho interessante. Agora, o Lula, ele chega e pá, e, né? É ou não é? Antônio Carlos, você ouviu e viu os 2 discursos dele nesse congresso que teve lá fora? Você viu o que ele... De improviso, rapaz. De improviso. Falou sobre o mundo, sobre o universo, sobre o planeta. Tudo. Encarando os presidentes de todos os países. Bota Putin, bota não sei quem lá. E a ONU puxou lá. Incrível, né, rapaz? Incrível, incrível. O cara Biden, entra o Biden capengando ali. Ele lá, e ele... pá. Mandou na lei. Não é, eu sou fã dele. Eu sou fã por isso, porque, entendeu? É um cara que conseguiu, né? Tá chegando uma visita para nós aí. De Noel Santana. De Noel Santana. Trabalhou com a gente? Trabalhou com a gente. Ele trabalhou. Tem passado. Tem passado, hein? Queria cadeira? Bota a cadeira aí. Aqui. Senta aqui, de Noel. Você é do ramo. Não, ele vai fazer xixi. Ele botou a mão assim na coisa, é que vai fazer xixi. Ô, Antônio Carlos, fala. Então aí você segue no Lafayette, aprende tudo que precisava. É verdade. Aí fez um teste. Como é que foi para a Rádio Continental? Você fez um teste. Eu fiz vários testes para a Rádio Nacional. Ah, é? Vários. Primeiro, antes da Continental? Vários testes. E não passava de jeito nenhum, não sei por quê. Entendeu? Aí eu descobri que não era burrice minha, não era incompetência minha. Era falta de vaga. Todo mundo queria. Quem que não queria trabalhar? Agora eu vou te contar. César Ladeira, Heron Domingues, Sancler Lopes. Salário sem vergonha. Mas era Rádio Nacional. Era Rádio Nacional. Reinaldo Costa. Reinaldo Costa. Rodrigues. Afrânio Rodrigues. Mas saláriozinho sem vergonha, entendeu? Afrânio ganhava para comprar negócio para passar no cabelo. Para poder esticar o cabelo. Glostora. Ogumex. Duralex, Sedelex, com cabelo só Ogumex. Não, mas é Glostora. Glostora tem mais sentido. Você sabe que o Afrânio, eu encontrei com ele no banco. Grande locutor. Grande locutor, no Bradesco. Ele me mostrou um cheque, assim, falou, estão me devolvendo esse cheque sem fundo e tal, não sei o quê. Sem fundo não, isso é negócio... Rapaz, é que eu assinei nesse cheque aqui, de madrugada na boate, eles queriam o quê? Que eu assinasse certo? Estava tudo rabiscado, voltaram com o cheque dele. Mas ele era uma figura, gente boa, era franco. Boêmio. Pegador. Boa Pegou pinta. muita gente. Boa pinta. Pegou muita gente, né? Agora você falou em Rádio Nacional, esses locutores todos. César de Alencar, Antônio Carlos. E aí? César de Alencar é meu ídolo. E eu copio ele em umas coisas que Por exemplo, ninguém sabe. Alô. Isso é Como é que você abre o seu programa? É? Como é que inicia o seu programa? Você? Meu programa? É. O cara, Antônio Carlos, eu falo, tá falando com ele, entendeu? E dá uma de César aí? Dou uma de César. Alô. Fiquem com a gente até as tantas horas. Muitas atrações em nosso programa. Os carros de reportagens da Tupi, espalhados por todo o país, com os jornalistas, para bem informar você, ouvinte da Tupi. Fique ligado na Tupi, o cara. Rádio Tupi, entendeu? Gostou, né? O João tá te admirando. Tô aqui ligado. Agora, Antônio Carlos, um detalhe. Desculpa. Não, porra. Continuar. Depois a gente... Claro. Mas, Antônio Carlos, tudo isso aí acontecendo e você iniciando o programa assim, chamando aquela equipe enorme. Mas tudo isso começou com muito sacrifício, não foi, não, Antônio Carlos? Porque não tinha vaga, né? Tinha 3 vagas para 50 caras querendo entrar para o rádio. Todo mundo queria entrar para o rádio para ser famoso. Ou não é? Essa que é a grande verdade, né? E eu não queria entrar só para o rádio, eu queria entrar para a Rádio Nacional. Você foi diretor da Rádio Nacional. Rádio Nacional era o Era top. a Globo de hoje. Era a Globo de hoje. TV Globo de hoje. Quer saber de uma coisa? Mais importante do que a Globo. Também acho. Mais importante do que a TV Globo. Antônio Carlos, olha o nosso de Noel. De Noel! Com a gente.
Grande, de Noel. Pegador. No passado De foi Noel, pegador. Hoje está parado que nem eu, mas... E o Abirrian também, né? A birrinha mente. Mente ou esconde o jogo? O João tá no caminho. João não fala, pô? Vai falar, João. Pô, por é favor. um prazer Tá estar com o Antônio apreciando Carlos você. aqui. Grande, Mas João. assim, eu que estou começando, preciso saber qual é a fórmula do sucesso. Eu quero ser líder de alguma coisa algum dia. É só você fazer com amor. Ah, isso eu Tem faço. que fazer com amor o que você gosta. Isso eu faço. Tem que fazer com amor. E tem que ter essa voz, né, Antônio Carlos? Mas cada um de nós tem um talento, né? Uhum. Você tem aí seus Imagina. predicados, né? Maravilha. Tem a juventude, né? Tem cabelo, eu já não tenho Tem mais. cabelo, né? É uma vantagem. Eu já não tenho mais cabelo, né? E vontade de fazer. Se você tem vontade de fazer uma coisa, você consegue. Legal. Não tenha dúvida, né? E quando é que você percebeu esse sucesso que você estava fazendo? Que momento você falou, caraca, eu sou o líder de audiência, eu sou o cara e... Não, Quando é que foi isso? Ou nunca teve isso? Teve. Você sabe que as pessoas escondem, né? É. Você faz sucesso, o cara não diz pra ele que ele faz sucesso, não, esconde, entendeu? Então ele vai ficar besta, entendeu? Esconde o negócio. Ninguém mostrava o Ibope pra mim. Aí eu comecei, depois quando eu comecei a olhar o Ibope. Aí eu olho o Ibope, tá? A Rádio Tupi tá aqui. Por exemplo, hoje em dia, eu pego aqui, tá lá, Rádio Tupi, no meu horário. Pá! Primeiro lugar absoluto. Aí tem Rádio Melodia. É um sucesso, é uma rádio evangélica. É um sucesso. Rádio Dia. É um sucesso. Outra rádio que não era popular e que hoje é popular. JB. Rádio Jornal do Brasil. Porque eu sou do tempo daquela Rádio Jornal do Brasil. Música e informação. Isso, né? Você lembra o Majestade? Pergunte ao João. É o Majestade. Não é isso? Maravilha Rodrigues trabalhou com a gente. Maravilha era locutora. Mas ela que falava. Mas veja bem, isso aí é uma coisa do passado. A JB de hoje, ela se popularizou sem Perder a qualidade, sem né? perder a qualidade. Né? Então, a Rádio Jornal do Brasil está ali. Rádio Dia, Rádio Jornal do Brasil, Rádio Melodia, são as grandes líderes. Mas o show do Antônio Carlos, pá, supera todo mundo no horário que eu trabalho. Uhum. De 6 às 8 da manhã. Era de 6 às 9. Agora é de 6 às 8. Mas eu estou enchendo o saco do meu diretor lá para fazer até de 6 às 9. 6 às 9. Pego no pé dele que só vendo. Alô, Josemar, meu presidente. Resolve esse negócio. Ele disse que vai resolver. É problema dele, né? Eu jogo a bola para ele. Joga a bola pra Ele não é o diretor? Então tem que resolver. Claro. Tá certo, Diná? Certo. Tem muita gente? Muito. Você falou que eu sou mentiroso? Como sempre. Não pode parar, que senão atrofia. Exatamente. Cara, a gente vai e volta. Aí você é líder absoluto na Globo. Aí chega lá um diretor, tal de Libretti, vai tirando, tira Haroldo de Andrade, tira o França, me tira de lá, mas fica o Antônio Carlos só. E o Antônio Carlos continua líder de audiência na Globo, só ele. O resto saiu, mas ele líder de audiência na Globo. Aí, de repente, muda o Libretti, sai, entra outro cara que não entende nada de rádio também, e chega perto do Antônio Carlos e fala assim, agora você não vai fazer programa diário. Você quer o domingo, 1 hora ou 2 do domingo? O que você falou pro cara? Fala com a mamãezinha, não foi assim? Não, fala a verdade. Fala a verdade. O que você disse pro cara? Conta. Não, veja bem, a gente está trabalhando de segunda a sábado. Líder. Anos e anos e anos e anos. O cara chega e diz assim, ele quer mudar o estilo da rádio. É um direito que ele tem. O diretor manda, faz, né? Eu não posso reclamar da Globo. Eu tenho que bater palma. Não é Globo, olha aqui. Palma para vocês. Estamos falando do cara. Não palma para vocês. Né? É do cara. Estamos aí. Né? Estamos aí. Estamos aí. Né? Mas é um imbecil, né? Que apareceu lá. Em vez de ir plantar batata, foi pro rádio. Aí chega lá. Bom, eu vou modificar aqui. Você não quer trabalhar só os domingos, sábados e domingos? De segunda a sexta, nós vamos fazer uma programação diferente. Eu falei, não, você tem todo o direito de fazer a sua programação. Mas não comigo, eu estou fora. Não, você falou com ele. Fala com a mamãezinha. Pergunte a mamãezinha, você falou. Eu perguntei mesmo.
que você falou? Me perdoe. Fui Fala, grosseiro. Como é que Fui você falou? grosseiro. Como é que você falei. falou? Foi autêntico. Foi, fala, mas fala, como é que você falou? Como é que você respondeu a ele? Pergunta a sua mamãezinha se ela quer trabalhar só no É brincadeira, né? Mas não é? Mas não xinguei a mãe dele. Não. Nada. Qualifiquei a mãe dele como uma boa radialista. Uma boa radialista. Trabalhar no horário do líder, pô. Não é isso? É isso aí. Quanto tempo de Rádio Globo que você tinha quando você... Ah, sei lá, rapaz. Uns 30 anos, uns É por aí. 30 aí, né? Mas por aí. 30 anos como líder de audiência, ser convidado a fazer sábado e domingo. Coisa maluca. Mas eles mudaram tudo. Mudou tudo Mudou e tudo, né? botou gente que não sabia fazer Agora a tá rádio. lá o pra fazer filho a rádio. do Paulo, né? Do Paulo Marinho, que é... Do Paulo Marinho, que é o... É o presidente da que agora é o diretor da... presidente. Os meninos estão, todo mundo em Miami, estão numa boa. Deus ajude eles, né? Eles moram lá em E Miami. a rádio mal. Deus E a ajude. rádio muito mal. A Rádio Globo? Acabou. Acabou, Mas destruíram. mas eles estão preocupados com rádio? O cara que tem uma rede de televisão como a Rede Globo? Globoplay, não sei o que Não, e mais. Premiere, e não sei o quê. Pra quê, rapaz? Faz Mas sentido. Mas preocupar eles, com... não eles, os caras que chegaram lá acabaram com a Rádio Globo, destruíram. É Desconstruíram. como a nós Rádio chamamos Globo. de rádio, a gente vê, a gente olha por esse aspecto, né? É. Mas, olha aí, parabéns a essa família maravilhosa, né? Essa família Marinho aí, que me ajudou muito, né? Tá certo. Obrigado de coração. Eu me emociono quando falo deles, Bem, que eles Mas são você- maravilhosos. Aí você vai para a Rádio Tupi e continua líder. E aí? Mas eu já tinha sido da Rádio Tupi. Sim. Já tinha sido da Rádio Tupi. Uma volta para a Rádio Tupi. Aí voltei para a Rádio Líder. Tupi. Voltei Líder. e tocamos o programa. Entendeu? O rádio tem uma coisa fundamental que muita gente quer inovar. Não tem que inovar. É a repetição. Entendeu? César de Alencar, ele me ensinou. Eu observei o César de Alencar. César de Alencar repetia aquilo todo sábado. Todo sábado a mesma coisa. Alô, 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 alô. Fiquem com a gente até as tantas horas e tal, não sei o que e tal. Igual. Então o cara que ouve o rádio, que gosta do programa, liga o rádio para ouvir aquela repetição. É verdade. Se o sujeito chega ali e fala diferente, o cara, mudou. Não quero mais não, né? É. Então comigo não tem mudou, não quero mais não. Eu quero que você... Aqui é repetido mesmo. Todo dia igual. E o Tabirrian, hein? Grande Antônio Carlos, pô, rapaz. E o Tabirrian, quando entrou pro rádio, tinha o cabelo esticado para trás, assim. Era uma coisa feia, né? Mas tem cabelo, eu não tenho Tá mais. Né? vendo? O meu Tá caiu. O meu caiu. Ô, Abirrian, nós nos conhecemos antes, você conheceu o Antônio Carlos. Não. Não? O Antônio Carlos eu conheci em 1959. Porque vocês são bem mais velhos do que eu, né? Eu conheci e a gente começou a Tu ficar quer chamar a amigo. gente de velho por quê? Não, mais velho. Velho um não, pouco. de experiente. É, mais experiente. Experiente e exatamente, tal, né? E aí a gente trabalhava junto, ele foi para televisão, depois eu fui para televisão, TV Continental. Ele começou a produzir e apresentar na TV Continental programas. Depois, o Antônio Carlos foi para TV Tupi. Eu me Não, lembro. aliás... TV Continental. Não, TV Continental, já É, falei. Você foi para Continental. TV Continental, fez Ah. aqueles programas, produziu o programa Jazz e Bossa Nova e tal. E aí, ele foi para Tupi. TV Tupi, na TV Urca. TV Tupi na Urca. Na Urca. Eu me lembro. E aí ele criou muita coisa lá. O Antônio Carlos chegou a ser diretor de promoção. Foi a principal voz da TV Tupi. Foi. Nós inventamos, era o Francisco Panessa. Que depois foi pra Globo. Ele era da Globo e foi para lá. Ele fazia chamadas. Isso. E eu aprendi com ele esse esquema de fazer chamada. Francisco Panessa. Alô, Panessa! Aquele abraço. E o Antônio Carlos dizia, programa da Bibi, líder de audiência, como é que era? Bibi ao vivo! Isso marcou no Brasil. Marcou no Brasil. Besteira isso, né? Não é bobagem O isso. povo gosta. Mas era igual. O quê? É a repetição. É, exatamente. É a Bibi repetição. ao vivo Entende? marcou. Aí o cara quer inovar. Não, fala assim, Bibi ao morto. Pô, não vai dar Não, certo. não vai dar certo. Entendeu? Mas o Antônio Carlos tem outro detalhe curioso também, ele mesmo não lembra, mas eu lembro que a gente se acompanhou durante muitos anos. Ele, da Continental, ele foi dar aula
Na TV Globo, fala a verdade. A gente Foi dar aula na TV, no início da TV É Globo. que dar aula parece que é uma Não, coisa... mas fala como é que foi. A Globo resolveu criar Uma escolinha. uma escolinha de televisão. Ator consagrado tinha que passar pela escola da Globo. Diretor de TV tinha que passar pela escolinha. Cameraman tinha que passar pela escolinha. Para quê? Para aprender o modelo Globo. Então a gente trabalhava ali na rua Fom Márcios, né? Ali Jardim Botânico, no né? Jardim Botânico, né? Então tinha as aulas e os treinamentos, entendeu? Os câmeras faziam praticamente um balé, né? Para a esquerda, os caras empurravam a câmera. Para a direita, para frente. Entendeu? E no tempo daquelas TK-60, né? Então você não tinha esse... Hoje é tudo zoom, né? Uhum. Não, aquela época tinha que trocar as lentes, né? Tinha que trocar, você tinha... E era duro para Chu, né? É uma força grande para fazer. Tinha que ter prática para fazer, treinar para fazer aquela coisa, né? Então a gente ajudou, dentro do que a experiência que eu tinha, eu ajudei a muita gente, né? E aprendi muita coisa com muita gente, né? Gente fantástica. Agora, eu fico satisfeito de estar aqui nesse podcast aqui de vocês. Como é que chama o podcast de vocês, hein? Pode sim. Na TV Carioca da Gema. Pode sim na TV Carioca da Gema. Pode sim pode na sim. TV Carioca da Gema. Pode sim. Ah, então é isso Pode aí. sim. Então aqui pode tudo. Pode tudo, Pode pode tudo. sim. Então eu tô certo. Tá certo. certo. Tá Completamente. Agora, uma pergunta, porque eu cheguei aqui, peguei já a conversa iniciada. Você foi contemporâneo do Austin Rodrigues no Lafayette? Não, mas eu sei que ele estudou lá. Ele estudou lá, mas não. O Washington estudou no Lafayette. Exato. Mas ele é mais novo ou mais velho que a gente? Um ano mais velho que a gente. Ah, é? Um ano. Grande Apolinho. Alô, Apolinho, aquele abraço. Eu não me lembro Grande dele. irmão. Alô, Apolinho. Eu não me lembro dele lá na escola, não. Ele foi de lá. Foi antes. Só se ele foi do departamento feminino. Pode ser, né? Que é isso, rapaz? Vale Apolinho, tudo, brincadeira, brincadeira. Pode tudo, pode tudo. Apolinho, fera. Pegador. Campeão. Grande Do passado. Apolo, grande irmão. Passado, é Do mesmo? passado. Todo mundo com as armas guardadas. Do passado, é isso aí. Aí, Antônio Carlos, aí, ó. Olha nós aí na tela. E olha lá, que beleza, hein? TV Carioca da Gema, Pode pode sim. sim, com Hilton Birrian e João Luiz Azevedo, e você hoje, nosso Que convidadíssimo. beleza, hein? Não, e o mais Eu importante gostei, de tudo Gostei. é que o Antônio Carlos Eu gostei de hoje aqui, sabe por quê? Cheguei aqui É. com fome, né? É. Aí me deram um pão com ovo. Já comeu pão com ovo? Adoro. Não é muito bom Ótimo, pão com ovo? Pão com ótimo. ovo. Pão com ovo é Pão com bom ovo, demais. excelente. Comi um pão com ovo e um cafezinho e uma água mineral sem gás. Tem água aí, Antônio Carlos. Eu vi. Agora, um detalhe que eu achei, né? A gente que trabalha com rádio, que trabalha com artista, né? Tem aquelas coisas, não posso beber gelado porque minha voz... Né? Com você, é normal, né? Gelado, quente, o que vier atrás. Gelado não é bom, né? Não é bom. Mas você tem uns macetes, né? Pega a água gelada, bota na boca, espera um pouquinho. Esquentar. Aí esquenta, fica na temperatura do teu corpo, aí depois você engole. Alguma superstição, alguma coisa que você faz antes de entrar às 6 da manhã? Tem muita frescura, né? Tem? Tem muita. Conta pra gente algumas delas. Não, os caras têm, né? Inventam, né? Tem uns caras que ficam assim. Pra ver se baixa o santo, né, Dona Ligardo? E o França? Ei, viado! Gozei. Pra essa gente fina, né? Cada maluco, O hein? netinho dele tá indo bem. É mesmo? Tá trabalhando. Lá na Tupi? Não, tá trabalhando na televisão, né? Não sei qual é o canal que tá. Mas tá indo Francinha. bem. Francinha, é. Não, na Manchete? Ele tava na Manchete. Na Manchete, Reabriu não, a TV Manchete. Não, Rádio Manchete, Não, não? Não, mas agora tem TV também, não tem? Não. Tem Não, Não, é é só rádio, é rádio. Rádio Manchete. Rádio A Manchete. filha, o neto, todo mundo. Agora vem cá, Antônio Carlos. TV Tupi, TV Continental, TV Globo. De repente você embarca para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como é que foi? Eu fui convidado pelo Oswaldo Leonardo. Frederico Balvé, que era o presidente do Internacional, e o Maurício Sobrinho, que é famosíssimo lá, só que lá chamam ele de Maurício Sirotsky. É Sirotsky.
sou proprietário da Rádio Gaúcha. Fui convidado para trabalhar e ajudar na criação da formação do canal 12 da TV Gaúcha. E nós fomos para lá. Eu fui indicado pelo Oswaldo Leonardo, que foi o maior engenheiro técnico de televisão que eu conheci, né? Que montou a TV Globo. Que ajudou a montar a TV Globo. E ele casou com a Iris Lettieri. Lembra da Iris Lettieri? Claro, claro. A voz do aeroporto. A voz do aeroporto. A voz do E da aeroporto. Tupi, brilhante apresentadora. Tá viva ela? É. Tá gordinho um pouquinho. Tá um pouquinho gordinho. Já não pode mais tirar a roupa como ela andou tirando na manchete, você lembra? Tirou a roupa. Tirou. Ficou cada Ih, jornal. você fez essas coisas? Tirou um brinco, tirou tal. É. No jornal. Eu não vi. Você não lembra, não? Não vi essas coisas. Mas não tirou tudo, não. Não tirou. É minha amiga, não. Pois é. Mas então a gente foi para lá para fazer a TV Gaúcha. Foi muito interessante, né? Cheguei lá, tinha uma fofoca boa da época, né? Cheguei lá, os caras falaram assim. E tinha um elenco contratado da Gaúcha. Falou, olha, Antônio Carlos, você pode escalar quem você quiser. Só não escala essa moça aqui que a gente está dando um gelo nela. Quem era essa moça? A Iris. Elis Regina. Que isso? Elis Regina. É mesmo? Porque não sei qual era a briga deles lá. Isso antes dela estourar no Rio, né? Certamente. Claro, Bem claro. antes, Mas né? você não gelou ela. Eu ia tirar quem? Eu cheguei, eu estava chegando. Quem chega não tira. Não tira, bota. É isso aí. Né? Rapaz. Agora, vamos pular para São Paulo. Voltar para São Paulo. Aí, de repente, você assume lá a produção de um quadro do programa Silvio Santos. Eu me lembro que o Silvio Santos fez no ar um elogio a você. Silvio Santos é o seguinte, Silvio Santos, eu trabalhava na TV Tupi, de São Paulo, né? Eu sempre fui muito Tupi, né? Tupi Rio, Tupi São Paulo. Bom, muito bem, eu trabalhava na TV Tupi de São Paulo. Porque a TV do Rio tinha fundado, né? Então estava trabalhando lá. E o Silvio, ele tinha às quintas-feiras um programa igual ao programa dele dos domingos na Globo. Ele não tinha canal de televisão ainda. Ele fazia na TV Globo, o programa Silvio Santos. E fazia na Tupi, às quintas-feiras, depois do Repórter Esso, né? Ele fazia o Sinos de Belém. Não sei por que Sinos de Belém. Não sei a história do... E não era Natal. Não era Natal, Sinos de Belém. Né? Ele fazia o programa ali. Mas era o programa dele. Era o programa do Silvio Santos. Aquele Silvio que vocês conhecem, era o Silvio Santos. E então, eu estava sempre à disposição na Tupi, né? Então, os caras sabiam que eu tinha prática de locução, sabia fazer isso, sabia fazer aquilo, aquela coisa toda, que eu era um filho da televisão. Então, de vez em quando, me chamavam para ajudar, para fazer alguma coisa, né? Quando faltava alguém e tal. Aí eu falei, estou às ordens de vocês, né? Aí um dia o Silvio falou assim, você não quer trabalhar com a gente, não? Eu dei um salto, porque a gente trabalhava, é que nem hoje, né? Aquele saláriozinho sem vergonha. Eu aproveito, dou uma... Né? Mas vai aumentar quando você tiver mais uma hora de duração no teu programa. Aquele saláriozinho safado. Aí ia trabalhar com o Silvio com salário triplicado. Eu falei, meus amigos... Fechado. Aí fomos trabalhar na Vila Guilherme. Na Vila Guilherme é um bairro, né? Ele tinha o Estúdio Silvio Santos. Era uma estação de televisão, só não tinha canal. Entendeu? É isso. Ele produzia lá o programa dele. Para fazer o programa dele. Aí a gente tocou aquele programa até e depois virei. Deixa eu continuar, porque tem um aspecto interessante aí. Aí trabalhei lá e tal. Você sabe que se você, para trabalhar e para comandar, você tem que ter autoridade. Se você não tem autoridade, então você não vai comandar, porque tem sempre uns caras para atrapalhar. É ou não é? Então tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro e tal. Então os caras me achavam meio besta, né?
problema deles, me achar besta. Eu não vou casar com eles, não é isso? Bom, muito bem. Eu queria era fazer meu trabalho. E fazia meu trabalho ali. Aí os caras fizeram tanto. Não vou dizer os nomes daqui. Que fizeram a cabeça do superintendente, que era o Luciano Calegari. Fizeram a cabeça dele para o Luciano me demitir. E o Luciano me demitiu. E eu era imbecil. Então eu tinha um carro, a prestação. Tinha o outro carro da minha mulher, a prestação. Tinha uma casa... Morava numa mansão que eu fui lá. Então, da prestação com também. Piscina. A prestação também. Então nada era meu. Então se eu parasse de pagar, eu perdia tudo, que tinha que devolver tudo. Entendeu? E foi assim que aconteceu. Devolveu? Não, devolvi um carro. Não, mas Devolvi a história um carro. continua. Espera aí, devolvi um carro. Devolvi o outro. Né? Aí me separei da minha mulher e casei com outra mulher. Que estou até hoje com ela. Mulher maravilhosa. Maravilhosa. Marli. Né? E aí comecei a andar no Fuscão dela. Fuscão 1600, né? Aquele 1.500. 1.500, né? Bom, anda, aquela porcaria anda. Não parece um automóvel, mas anda. Aí eu comecei a andar com aquele negócio. Aí ela falava assim, vai lá e fala com o Silvio, meu. Vai lá e fala, explica pra ele que você foi demitido. Agora, vê se ele é dono dessa porcaria aqui, se ele não vai saber que eu fui demitido, eu que sou um dos diretores do programa dele, ele tem que saber. Vai lá falar pra ele. Me encheu meu saco, eu fui falar com o Silvio. Aí o Silvio tá lá, né? Aí saía, ele vinha do lado de fora, tomava uma aguinha, né? Então, aliás, essa aguinha tem uma história, depois eu vou contar a história da água. Na tabela da água, que eu peguei, ninguém dava, ele reclamava todo dia, a hora que eu quero água, vocês me dão um café, na hora que dá café, eu tenho água e tal. Aí eu falei, eu resolvo esse problema. Peguei uma tabela, botei na parede. Primeiro, água. Segundo, café. Terceiro, chá. Acabou. Olha ali, serve para o patrão. O pessoal olhava, funcionava. Mas vamos voltar. Aí o cara tá lá, e saiu. Ô, Antônio Carlos, como vai você? Tá bom? Eu digo, Ele te viu, de repente, você foi visitar ele. Eu fui lá visitar. Tudo bem, chefe? Tudo bem. Você não desce mais aqui, porque a gente ficava em cima, não desce mais daqui para falar? Ficou rico? Eu digo, o que é isso, chefe? Eu estou aqui. Eu fui demitido. Ele falou, você foi demitido? Que demitiu? Quem que demitiu você? Aí ele voltou para lá. Aí voltou. E aí, rapaz, quem que te demitiu? Eu falei, o Luciano Calegari, o teu superintendente. Eu bem humilde, né? Aí ele falou, o Luciano demitiu você? Chama o Luciano. Aí voltou. Aí o Luciano veio e falou assim, você demitiu o Antônio Carlos? Eu falei, demiti. Por quê? Não estava dando certo, ele não estava combinando aí com os outros produtores e tal. Eu falei, tá legal. Eu desempregado, duro. Tanto que eu gostava de tomar um whiskinho. Como é que eu não sou cachorro, não? Como é que eu não dei? O Valdir que me esperava no boteco da esquina para tomar umzinho. Né? Aí eu passei lá, rapaz, do Valdir, vamos tomar um. Eu falei, não posso não, estava duro. Né? Eu falei, não, sei lá, de repente ele paga aí, eu ia passar vergonha, né? Bom, muito bem. Onde é que eu estava? No lá. Aí ele voltou. Você viu? Deu liga, hein? Aí o Silvio falou assim, vou fazer uma proposta para você. Eu duro. Tinha um programa, tinha dinheiro do metrô. Quer tomar conta da minha estação no Rio de Janeiro? Correu aqui um fio de urina pelas minhas calças. Me emociona até hoje.
Porque pô, eu estava Pode falar Pô, merda? claro. Pode sim. Pode sim. Pode Aqui sim. pode tudo, né? Pode sim. Uma merda danada, rapaz. Ele diz assim, quer tomar conta da... Eu digo, pelo amor de... Ô, chefe. Beijei a mão dele. Ele, para com isso, frescura, pô. Entendeu? Aí, procura fulana, eu esqueci o nome da secretária. Procura a dona fulana lá, segunda-feira, para pegar passagem e tal. E vai para o Rio de Janeiro tomar conta daquilo lá. Aí depois vem para o Rio. Aí o resto é história, né? Era TVS, né, Antônio Carlos? Era TVS. TVS. Que coisa, né? É isso aí. Que coisa. É isso. Que coisa. É isso. Mas é uma parte da história da minha vida, mas tem mais, hein? Tem mais. Então continue. Silvio por favor. Santos foi um dos teus anjos da guarda. Silvio Santos é ainda. Deus te ajude, Deus te proteja, né? É isso. aí. Agora, Antônio Carlos. Agora acabou. Não, acabou. Acabou, não. Eu não tenho mais história para hoje. Aí como tem. Um pouquinho mais, Antônio Carlos. Olha, rapaz. Um pouquinho mais. Eu sei, ele tem... Não, eu tenho hoje que conversar com um cara da Receita Federal. Saber por que eles querem descontar tanto dinheiro meu. Não tá com problema na receita, você. Não, rapaz, esses caras têm mania de descontar É, dinheiro de da vez em gente. Não tem? Tem. Então, vamos discutir aqui por que vai pegar minha grana. Não vai pegar minha grana assim. Tem que justificar. Se tiver certo, leva. Se não tiver, não leva. Ok? Foi um prazer! Mas ele quer ir embora. Já vai? Ele tem que ir, mas segura mais um bocadinho, Antônio. Rapaz, senão não deixa saudade. Aprenda isso. Isso é verdade. Você voltaria Você aqui? tem que deixar gosto de saudade. quero- gosto Você de tem que quero deixar mais. saudade. Você volta aqui? Obrigado pelo pão com ovo. Imagina. Você Quer volta dizer, aqui? O quê? Você volta. Eu volto. Fazer um outro Mas uma programa? coisa, Volta. o Antônio Carlos. Continuação. Peraí. Fala. Não, de tem que hora dizer eu o falar seguinte, contigo. a TV Carioca da Gema, ela é exatamente uma ideia para defender, eu considero, digo assim, é o bastião da cidade do Rio de Janeiro, das coisas, das pessoas, da arte, da cultura, entende? E eu tenho certeza absoluta, desculpe eu tomar a liberdade de me pronunciar a esse respeito, que nós estamos muito orgulhosos, e a TV Carioca da Gema está feliz pela sua presença aqui, por nos dar o prazer de vir aqui. Eu não tenho essa autoconfiança. Eu quero saber assim, o público está gostando? O público está gostando de ouvir essas minhas histórias? Vai vai gostar. claro. Mas Porque vai ao ar às eu quero 6 da saber, tarde. entendeu? Agora, mas a partir deste programa é que nós vamos saber. Olha É aqui, isso. nós vamos saber se tá ou não tá. Se tiver, eu volto. Se não tiver, eu não volto. Você, quando voltar, vai dizer o uísque que você bebia e o vinho que você bebe? E vai falar do Peraí. bloco do Antônio Carlos, né, Antônio? Ih, rapaz, tem muita história, né? Deixa eu contar uma historinha rápida Não. Atenção. Sobre o quê? sobre você. Não. No próximo programa, Hilton Abirrian falando. Um beijo pra todo mundo. Valeu! Pode ir, pode ser. Vai falar, o programa vai continuar, porque o programa tem uma duração determinada. Antônio Carlos tem grandes compromissos agora. Ele volta numa outra oportunidade. Não, mas Se não é Deus- só o Quer compromisso. saber? É. O de Noel quer convidar você para fazer um podcast. Não, já está aqui. convidado. Não, a gente vai inventar. O de Noel quer, Já pensou? quer te você convidar aqui para fazer o na- podcast do Antônio Carlos. Eu aqui. gosto de ser convidado. Já está Já convidado. está convidado. Só não tem o Tutu. Ser convidado, não, por enquanto. Se eu vier Claro, vai ter tudo. claro. Olha aí. Vamos Claro. Vamos inventar arrumar dinheiro. tudo. Você Sem vem? dinheiro não pode. Mas, ó, ele vai... Calma, rapaz. Vamos ver se dá certo. Quero saber Audiência. o feedback do público. O Claro. que o público achou desse papo aqui? Ah, Foi mas chato, com certeza. Foi chato? Não, Não. foi Que chato? isso, cara? Foi bom? Essa história Então, tem vamos mais... saber. Tem muito mais. Eu queria contar agora. Tem Você- sufixo aí? Não, faz o sufixo do show do Antônio Carlos aí. Não, sufixo acabou de... Bom, esse aqui era do Ah, César então de faz o Alencar. prefixo. Hein? Esse aqui era do César de Alencar. Ah, do César, é. Acabou. Suas brincadeiras. Mas bate- tinha aquele negócio, bate essa a mão. canção nasceu para quem quiser cantar. É. Canta você, cantamos nós até cantar. É isso. Tarará, É. tarará. Papá. Este programa vai... Pertence a você! Isso é do Alô, César. Romário, homem Isso aí não dicionário. tá no programa, não. Isso aí é fora. Nós vamos falar sobre rádio.
quando você voltar aqui. Isso agora... Fala sobre tudo, televisão, Não, rádio. isso aqui não está Antônio mais. Carlos. Terminou ali, né? Não, Terminou? Não, continua. A Continua, tá sua continuando. participação hoje, Tá porque continuando. você tem compromisso. Tá continuando. O programa Tá continua continuando. até às 8 horas da noite. Exatamente. Tá Isso aí. certo? Bem, o Antônio Carlos teve que compromisso é compromisso. Claro. Ele tinha falado. Pô, eu Já não tinha te posso, avisado, né? Eu Que tinha seria só avisado, uma hora e tal. que ia chegar o cara da Receita e tal. Não, e Mas ter o Antônio Carlos aqui com a gente, pô, isso é muito bom, né, também, Abel? Caramba, pô. Ele é um Privilégio. cara que quer voltar, ele gosta de contar história e tal. E a gente tinha um compromisso. Foi cumprir o compromisso dele, normal. E a gente já sabia disso, não é? Ele não saiu de uma maneira intempestiva, Não, Não saiu. Mas ele volta. E desculpe te cortar, Bi, e assim, pra mim que não conhecia ele, pô, eu sou ouvinte dele há 30 anos, ouvia ele com a minha avó, enfim, tempo de solteiro ainda. E é legal, né? Porque a figura dele é aquela do rádio. Foi o que eu perguntei, né? Simples, um cara simples, brincalhão e tal, bem-humorado. O tempo todo, né? O tempo todo, contador de história, né? Gosta de contar as histórias dele. Isso é legal, porque na rádio a gente ouve ele sempre muito rápido, né? A palavra rápido. Mas ele é rápido falando. E ele é rápido falando, mas ele conta história, né? Coisa que ele não faz na rádio, né? Que eu acho que Ele tem é outras tanto histórias, comercial, né, o Abi? É. É tanto comercial no programa dele que não tem tempo de contar história. Aliás, uma ideia, as histórias do Antônio Carlos. Ele, por exemplo, deixou de contar algumas histórias, entre elas, eu me lembro, uma vez eu estava com ele lá na sala dele, lá de produção, do programa, aí um diretor da Globo, na época, né, mandou um recado para ele queria falar com ele, urgente, e ele respondeu para o cara que deu o recado, não, agora não dá não, se ele quiser que venha aqui. E o cara foi lá falar com ele. Ele tira umas ondas de vez em quando, tá certo, pô, entendeu? É circunstância. Isso é Falando da circunstância. Rádio Nacional, que ele falou muito da Rádio Nacional, que ele tentou várias vezes, né, o teste, e não passava porque não tinha vaga. E realmente, vaga na Rádio Nacional, Era difícil, com né? aqueles locutores, porque a Rádio Nacional é o seguinte, um detalhe, quando o Getúlio Vargas morreu, as 3 emissoras que deram a notícia do falecimento do Getúlio Vargas, na época, foi a Rádio Nacional, Rádio Tupi e TV Rio, se não me engano. Bem, TV Rio eu acho que não existia. Não. Eram 13. A Rádio Continental. Foi o Léo Batista, Heron Domingues e Paulo Caringi, da Rádio Continental, que era o repórter da Rádio Continental. Os 3 que deram notícia. Agora, quando a guerra acabou, a mesma coisa. E quando o Getúlio morreu, o pessoal só acreditou que ele morreu, todo mundo deu. Mas quando o Heron Domingues deu depois, quem deu o furo não foi a Rádio Nacional, não foi o Repórter Esso, não. Quem deu o furo foi a Rádio Tupi, depois a Continental, Caringi e Tupi, Continental e Tupi, depois que foi a Rádio Nacional, depois é que foi o Repórter Esso. E aí? O pessoal só acreditou quando ouviu o Repórter Esso, porque era a credibilidade. A mesma coisa aconteceu com a guerra. Quando acabou a guerra, em 1945, né? 44, 45. Quando acabou a guerra, a Tupi deu em primeira mão, em primeira edição. Primeira informação foi da Tupi. Depois foi o Repórter Esso. Paraná, Pará, e pá, Heron Domingues. O pessoal só acreditou que acabou a guerra quando o Heron Domingues divulgou o término da guerra. Então era assim a Rádio Nacional. Ninguém pode negar. Não, sem dúvida. Você falou uma coisa aqui que eu também concordo. Eu acho que a Rádio Nacional ela teve mais importância no Brasil, de um modo geral, do que a TV Globo. Ela formou mais cultura, né? E tem uma coisa também, né? Não era tão tendenciosa, eu digo tendenciosa em termos de interesses da empresa, politicamente, fundamentalmente. Não falava em política. A Rádio Nacional, política era só o Repórter Esso. notícia política. Era o Repórter Esso.
né? Não Não tinha. entrevistava deputado, Não, senador, nada disso. não Só se formava houvesse- opinião política. Era noticiosa, mas não opinativa, né? Não, Noticiosa relativamente, porque era o repórter Esso Não, quando eu digo fundamental. noticiosa, no sentido de dar a notícia, mas não É, defender não, A, B ou C. Não interpretar. Isso. É bem verdade, e nisso tudo cabe uma informação, que o repórter Esso era da Exxon, que é a Esso, né, aqui no Brasil. Uhum. E, obviamente, as notícias em relação à guerra, principalmente, tinham uma tendência americana, de sempre êxito americano, compreendeu? Mas era uma coisa muito discreta, que eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você ver a tendência política da emissora, dos comentaristas, de tudo. Na época, não. Era simplesmente a notícia. Entende? Digamos, se tivesse uma vitória alemã e uma vitória americana, entende? Eles passando a vitória alemã e grande destaque na vitória americana. E tinha mais um detalhe. Não era produzido na redação da Rádio Nacional. Não, era não. Macanerisson. Exatamente. Não era Macanerisson? Exatamente. Que produziu o Repórter Esso. Não tinha notícia assim, o deputado tal. Não tinha nada disso. Não. Ela falava de política, mas de política nacional, política, não entrevistas com deputados, nem nome de deputado. Não tinha entrevista. Não existia. Em verdade, Birran, naquela época, não existia assim, essa coisa de entra a reportagem, entra o repórter no meio do noticiário, né? Não existia isso. Era ele. Além do mais, o brilhantismo do Heron. Incrível, né? Do apresentador. Incrível, morreu cedo, né? Morreu cedo. Agora, a Rádio Nacional segue fazendo muito sucesso. Programas de auditório, César Alencar, Manuel Barcelos, né? Sim. Cada um tinha um estilo. O César, por exemplo, tinha a Emilinha Borba como carro-chefe. Ele anunciava a Emilinha Borba, a minha, a sua, a nossa favorita Emilinha Borba, não é isso? Isso. Já o Manuel Barcelos tinha o seu carro-chefe, que era Marlene. Isso. E ele dizia, a incomparável, olha só, a incomparável Marlene. Não era assim? A incomparável Marlene. E entrava Marlene cantando, que era um sucesso. Marlene também era um sucesso. Muito completa, artisticamente, atriz, inclusive. Atriz, né? e uma cantora que subia nas comunidades. Na época era subir o morro mesmo, né? Lata d'água na cabeça. E cantava as músicas de lá. Lata d'água na cabeça, lá vem Maria. Sobe o morro, não se cansa. Na mão leva uma criança, lá vai Maria. Lá vai Maria. E aquela outra também, 5 horas da manhã, sai de casa o Zé Marmita, pendurado na porta do trem. Zé Marmita vai e vem. Olha só, eram as músicas que ela gravava. E a Emilinha, aquelas músicas de sucesso, né? No programa do César Alencar. Músicas de total sucesso no Brasil, né? Se acarnou, não. E depois aquela do João Roberto Kelly, que fez muito sucesso também, lembra? Músicas Garota Bossa Nova, não era ela? Garota Bossa Nova. Sabe como é que o Kelly fez essa música? Ele era jurado de um concurso de Miss. Aí passa Vera, uma menina bonita, muito bonita, e ele olhou para aquela menina e construiu os versos, e a música foi o maior sucesso, Mulata Bossa Nova. E aí tem mais. Depois, o Kelly assumiu, muitos anos depois, a presidência da Rio Tu, levou ela para ser secretária dele lá. Está lá até hoje. É mesmo? É curioso, né? Mas realmente o rádio é muito legal, né? Você falou, nós citamos aqui o Washington Rodrigues. O Washington Rodrigues também é um grande talento, criativo, não é? Os programas deles também são líderes de audiência, e ele tem exatamente essa escola da Rádio Nacional. Tanto que ele começa o programa dele, eu acho que não sei se atualmente, mas ele começava assim, alô, 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 o alô, alô, alô. Eu até uma vez escrevi para ele isso. Você lembra o César de Alencar, que era exatamente como o César de Alencar iniciava o programa. Alô, 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 alô. E era um espetáculo. Você falou numa pessoa, Washington Rodrigues, que está na minha vida, né? Está literalmente na minha vida, em todos os sentidos. Desde a Rádio Continental, quando ele foi para lá,
ele sempre foi muito valente e um cara muito bom. Eu me lembro que na Rádio Continental, ele chegou a trabalhar na Rádio Continental durante um tempo, né? E Já no esporte? Já no esporte. sempre Já no no esporte. Já no esporte. Aí, antes ele saiu, não sei se foi da Tupi, da Nacional, e foi trabalhar com a gente na Rádio Nacional. Era eu e Wagner Luiz. E lá na Rádio Nacional ele já impunha a posição dele de sucesso, de comentarista talentoso. E aí, era um cara bom, de bom coração. Aí ele virou para mim, pro Wagner Luiz, falou, olha, o Orlando Batista foi dispensado lá da Rádio Mauá. Nós temos que trazer o Orlando Batista para cá, para a Rádio Continental. Ele levou, ele tinha assumido lá o compromisso de trabalhar com a gente, mas ele levou o Orlando Batista e toda a equipe do Orlando para a Rádio Continental. Olha o cara preocupado com a vida com o dele. colega, Exato. com a vida do colega, do companheiro, que tinha uma equipe trabalhando com ele, o Orlando. O Washington Rodrigues levou o Orlando Batista com a equipe dele para a Rádio Continental e ficou lá até durante muito tempo. Então, ela era assim, eu me lembro do Elcio Venâncio, que era repórter, ele falou, rapaz, você tem que trabalhar com publicidade, vai vender e tal. E o Elcio cresceu na vida. O Washington Vendendo Rodrigues, placa de estádio, né? hein? O Elcio Vendendo aquelas e ganhando placas no dinheiro. entorno dos estádios. Conselho dele. E aí tem mais. Eu fui para a Rádio Nacional, fui trabalhar como diretor de jornalismo, levado pelo Jorge Guilherme. Aliás, levado por... O Jorge Guilherme depois ficou lá. Levado pelo Garotinho. O Garotinho é outra figura maravilhosa José Carlos também. Araújo. Sucesso até hoje. Para mim, o melhor locutor de esportes do rádio que existe até hoje. Eu Melhor. acho que da história. Da história. Sabe? Zé Carlos Araújo, o Garotinho. O verdadeiro Garotinho, que eu acho que dizia, o verdadeiro Garotinho. Então, o Zé Carlos me levou para a Rádio Nacional. Estava desempregado, o Zé Carlos Araújo me ligou a Birré. Estou assumindo aqui a Rádio Nacional, vem para cá. Aí eu fui. Eu não queria mais trabalhar em rádio, tinha saído da Continental e tal, tinha vendido a Rádio Continental. Eu, Wagner e o Gentil vendemos a Rádio Continental, eu não queria saber mais de rádio. Aí fiquei lá, vem para cá, rapaz, estou precisando de você. O Zé Carlos gostava muito de mim, via meu trabalho com o Palu e tal. Aí eu fui para lá e fiquei lá dirigindo jornalismo, depois fui para lá o Jorge Guilherme, aí eu fui para a direção, depois Até fui pra casou, FM, né? Hein? Até casou, né? Casei lá Pois é. lá na Rádio Nacional, conheci minha mulher lá, a história ele contou. E aí, rapaz, vamos fazer um programa aqui, o pessoal da direção resolvendo, o Zé Carlos, o Jorge Guilherme e o Washington. Não, vou fazer um programa com a Birrian, Nacional 80. O programa explodiu, todos os atores, artistas da Globo iam para lá, explodiu o programa. E continuamos na Rádio Nacional e tal. E lá, realmente, eu cresci um pouco como profissional, trabalhando junto com o Washington. E aí, de repente, né, como nossa profissão é uma corda bamba, e é uma corda bamba. É uma o corda rádio. bamba. Corda bamba. E aí eu perdi o emprego também, fui demitido. Não sei por que na época, mas fui demitido. Estava bem na fita, a Rádio Nacional FM era segunda, eu estava dirigindo a FM, era segundo lugar e chegou a primeiro, perto da 98, uma determinada. E nesse período eu fui demitido. Aí fiquei também desempregado. Aí o Washington Rodrigues liga para mim, porque o Apolinho tinha criado muita coisa para mim, né, na Rádio Nacional. Me chamava de Abide Deus, Abide Brother, Chama até hoje, né? Abide Momo, Abide tudo. Né? Tinha tudo quanto era Abi que ele criava. Um dia, eu como chefe de jornalismo, recebi as credenciais para o carnaval. Para os repórteres, o cara mandou 10 credenciais. Eu falei, eu não quero 10 credenciais, não dá para nada. Mandei o recado lá para o chefe de imprensa da Rio Tu, falei, não quero isso não. Ele falou, nós só podemos dar isso. Não, mas eu não quero isso, tem que ser mais, senão não dá, tem que ser o dobro. Aí o cara não dá, eu fui para lá, briguei lá, discuti, chutei, fiquei invocado, cometi até eu cometi um erro grave, né? Falta de educação e tal, mas chutei a mesa lá e quebrei a máquina de
de escrever lá do cara e fui embora. Porque o cara me recebeu mal. Aí o Tadeu Santos, um repórter, excelente repórter, grande repórter, contou para Apolinho, falou: Apolinho, o Abirrian foi na Rio Tour, fui com ele. E ele quebrou a máquina de escrever da assessoria de imprensa lá do cara lá, que negócio de credencial. Ele foi, é mesmo, quebrou tudo. No dia seguinte, o Apolinho, Abi de Deus, Abi de God, Abi de Hulk. Porque Hulk era forte na época, quebrava tudo. Ele criou o Abi de Hulk. Mas aí saí da Rádio Nacional, fui demitido e tal. E o Apolinho na Globo. Eu fiquei desempregado. Aí toca o telefone. Quem era? Apolinho. Abirrian, igual o Zé Carlos fez com a Rádio Nacional. Abirrian. Ô, Apolinho, eu falei, Abi de Globo. Como assim? Abi de Globo? Mas como? Vem pra cá, rapaz. Pra onde? Pra Rádio Globo. Pega um táxi aí. Fui pra lá. Mário Luiz lá com ele e tal. Estava contratado pela Rádio Globo. Aí, durante um período enorme, nós fizemos o programa juntos. Que ele criou o programa e falou: quero que o Abirrian faça o programa comigo. Era o Show da Madrugada, que explodiu no Brasil. Ecoava no Brasil. Ecoava o Show da Madrugada, ecoava no Brasil. Incrível. E mais um período com Apolinho Washington Rodrigues. De vez em quando eu vou para a casa dele, lá na Polândia, que tem uma casa lá no Recreio, vou almoçar, ele liga para mim. Meu padrinho, ou melhor, padrinho da minha filha. Aliás, meu compadre 2 vezes, padrinho da minha filha, Apolinho. Grande Apolo, grande irmão, e tem uma história na minha vida. E foi um grande goleiro de futebol de salão. Foi colega seu? Não. Em verdade, ele é um pouco mais velho do que eu. Isso no Raio de Sol, no clube lá de Vila Isabel. Ele já jogava no primeiro time e eu ainda era infantil, juvenil e tal. Mas eu ia assistir o jogo para vê-lo jogar. Você era goleiro? Eu era goleiro. E ele foi técnico do Flamengo, né? E não foi campeão. Desculpa, não foi campeão. Dá para cortar. Não precisa, é normal. Você é normal. Pode, não pode ser. Pode sim, pode tudo. Pode sim. Ele não foi campeão por falta de sorte. Porque ele ganhou a última partida daquela série e não foi por falta de pontos e tal, mas quase foi campeão. Agora vai ser também por falta de pontos, vai ser vice mais uma vez. Vai ser vice? Vai, com certeza. E o Vasco? E é hoje, né? É hoje. É hoje. Quem é hoje? Todos os jogos são hoje. Termina o Campeonato Brasileiro. Coisa estranha, né? Um campeonato do Brasil terminando uma quarta-feira, né? Quem é que tá na corda bamba hoje? Eu acho que é o Vasco. O Bahia. O Bahia. O Vasco não cai, não. Não, o Bahia. Torcer pro Vasco não cai. O Bahia está pior do que o Vasco. O Flamengo não tem chance porque o Bahia para ser campeão. Não, é vice normal. Vice. Olha aqui. Ou não, né? Ô, Dinoel. Ou terceiro. O Flamengo é campeão mundial, cara. É campeão da Libertadores. Tem mais título do que o Vasco. Não, tem mais. Não vamos entrar nesse mérito. Não. Porque graças à arbitragem, sempre. Não, isso eu vou chamar você para vir aqui um dia. Olha, não participar do nosso programa referente a futebol. Não seja para você parcial, ouvir o Sérgio Frias, que o Sérgio Frias é o maior conhecedor da história do futebol. Não. Tanto que ele faz o nosso Futebol Arte, aqui, às quintas-feiras. Então ele vai conversar com você, ele relata toda a história do Flamengo. Eu não vou aceitar. Você pode não aceitar. Eu conto a história do Vasco desde o início. O Vasco foi o primeiro clube brasileiro a receber negros. Operários e pobres e analfabetos. Então eles têm essa vantagem. Agora, em relação a títulos, porque a elite, pode comparar com o Flamengo. Porque a elite não permitia. A elite qual era? A elite era o Fluminense. Flamengo, Botafogo. Eles eram o Fluminense, pode arroz. Essa era pode a elite, arroz, pode arroz. Não deixava. Mas olha aqui, vamos falar de outra coisa, porque negócio de futebol não voltar dá certo. Voltar para o rádio? Voltar para o rádio. É melhor. Porque futebol não dá certo, entende? Você é flamenguista, eu sou literalmente contra o Flamengo. Dinoel. Eu não sou contra o Vasco, vou torcer para ele não cair hoje. Não, mas vamos torcer para não cair. Eu torcer para ele não cair hoje. A seguinte observação. Quem está na corda bamba, realmente, é o Bahia. Porque o Bahia vai jogar com o Atlético Mineiro, que está sedento de... Está doido para ficar em segundo ali, nas cabeças. Em verdade, em pontos pode ficar exatamente igual, vai perder no saldo de gols com o Palmeiras. Muito bem. Então, é muito difícil.
Então, se o Vasco pode perder, vai vendo só. E se o Bahia Se vai perder, que certamente vai perder. Não, no futebol não tem certamente. Né? Pode perder. Pode perder. Então, quem está numa corda A muito probabilidade bamba maior de ficar o Bahia. É de ficar o Bahia. De cair o Bahia. Que é o problema da SAF. O América Mineiro é SAF, o Curitiba é SAF, na verdade o Bahia é SAF, é uma safadeza. Uma safadeza. SAF, que é exatamente a privatização, e a gente sabe exatamente o que tem é a privatização. Tem um leigo que não sabe o que é SAF, explica aí. Sociedade Anônima do Futebol. O Vasco hoje não é mais Clube de Regatas Vasco da Gama. O futebol do Vasco não é mais isso. Hoje em dia é Vasco da Gama SAF. O Clube de Regatas Vasco da Gama não tem mais futebol. Ele tem basquete, remo, futebol de salão, esportes amadores, entendeu? É uma história longa, mas é isso aí. Então, futebol não existe mais no Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora é Vasco da Gama SAF. Isso na própria tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro da CBF. É isso, enfim. Voltando para a rádio, né? Eu que tenho menos experiência que vocês, sempre que se fala em rádio nacional, o que me vem à cabeça são as cantoras do rádio. Como é que foi a inserção daquelas cantoras? Você falou de Marlene e Emiline, mas tiveram outras cantoras consideradas da Rádio Nacional. A Rádio Nacional, Nora Ney, Dicinha Batista, não. Zezé Gonzaga. Zezé Gonzaga. Helen de Lima fez parte dessa galera? Ela, claro, a Rádio Nacional criou o hino das missas. Mas a Ellen é mais nova, né? A Ellen é mais nova. Mais nova. Veio depois. Eu acho que foi da última safra, né? Mas a Rádio Nacional tinha também os cantores, tinha o Francisco Carlos, que era um líder da época. El Broto, Francisco Carlos. Ele saía de uniforme do Pedro II e ia cantar lá, Garotão, Olhos Verdes, Boa as meninas pinta. ficavam loucas. E acabou, e inclusive ele transformou-se num grande pintor. Grande pintor. Uhum. Mas olha aqui, falando em história Gravou da rádio... aquela música, ai, ai, brotinho, não cresça meu brotinho, nem murche, por favor. Ai, ai, brotinho, eu sou um galho velho, mas eu quero seu amor. Em contrapartida fizeram, não quero broto, não quero. Aí já foi outro cantor. Não quero broto, não quero, não. Não sou garoto para viver mais ilusão. Blackout, 7 dias Blackout. na semana, eu preciso de minha Balzaquiana. Balzaquiana, é verdade. Então o Blackout essa era uma época muito interessante. O Blackout queria ser o Nat King Cole, né? Ele gravou e era dele a música. Natal, que ele falava assim, Natal das crianças, lá Nat King Cole. Né? E aquela também, chora, doutor, chora, ele fez eu vários sei que o sucessos. medo de ficar pobre te apavora. Mas eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para convidar quem nos está assistindo para também, aos sábados, às 18 horas, o Roberto Salvador, que é o maior historiador da atualidade do rádio brasileiro, faz aqui Histórias do Rádio, da qual eu dou faço a minha participação Contribuição. com ele, a minha modesta contribuição. O Roberto Salvador escreveu um livro muito interessante sobre o Rádio Teatro da Nacional, que foi incrível. Rapaz, tinha galã, tinha a Isis de Oliveira, Isis de Oliveira. Que voz linda. Roberto Faisal. Roberto Faisal, aquela que era o galã também dela, né? Roberto, aquela voz bonita do Roberto Faisal. E a família toda, né? O Floriano Faisal era o diretor de broadcasting, né? O Floriano. Desculpe, eu entendi você falar, foi o Roberto, não, era o Floriano. Faisal. Era o Floriano, o Roberto, tinha uns 4. Essa Como semana... tinha os Curies também. Tinha Alberto Cury, todos, Roberto Cury, que família, hein? Que família, né? Cury, tudo vozeirão. Tudo de São Lourenço, não, de Caxambu. Aliás, o Jorge Cury morreu indo para lá, né? Num acidente. Morreu, dizem que teve um mal súbito, né? Dirigindo, né? Mas eu convido a todos que assistam exatamente o nossa Histórias do Rádio, que essa semana vamos abordar exatamente o Rádio Teatro. Vamos falar da primeira novela que houve na Rádio Nacional, esqueci, Em Busca da Felicidade.
que é uma adaptação, se não me engano. Em busca da felicidade. Vamos falar sobre isso. E o Roberto tem um jeitinho especial de contar essa história. Eu fico só atrapalhando. Fica ajudando. Tinha uma locutora na Rádio Nacional, consagrada locutora. Era Heloísa Helena, que anunciava o Francisco Alves. Como é que é? Quando os ponteiros se encontram ao meio-dia, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro anuncia... Aí entrava Francisco Alves. Como é que era? Aquele vozeirão, né? Mas a Heloísa Helena... O rei da voz. Foi a primeira grande locutora, né? E na história, que eu me lembro assim do rádio, foi a primeira grande locutora. Entendi. Todas queriam imitá-la, é claro. Muitas outras surgiram, muito boas também, mas ela era um grande ícone. Vozeirão. É, muito boa, muito boa. A Rádio Nacional tinha, né, o maior elenco de tudo, de cantores, locutores, narradores. A história do César Alencar é muito interessante, cara. Ele era propagandista, vendedor, não sei o quê, de repente fez um teste e começou a trabalhar na Rádio Nacional, em outra rádio lá e tal. E um detalhe muito curioso, muito curioso mesmo, do César Alencar, são vários os detalhes do César de Alencar. Ele um dia, o diretor-geral da Rádio Nacional, Vitor Costa, que era o cara do rádio, que mandava, né? Acho que eu já contei essa história, mas é bom repetir. E mandava. E um dia ele discute com o César Alencar, que era a maior atração do rádio no Brasil. No Brasil. Ele discute ele de um lado no corredor e o César Alencar de outro lado. O César não tinha medo dele, ele era o cara que mandava, mas o César... Aí o Vitor... de um lado gritou, ô rapaz, você sabe com quem que você está falando? Aí o César falou, eu sei. Não, eu não sei. Agora, você está falando com César de Alencar. Aí acabou com o Vitor. Eu não sei, mas você está falando com César de Alencar. Eu, na minha vida radiofônica, tive a felicidade de trabalhar na Rádio Nacional. Em verdade, eu comecei como locutor no programa dos estudantes da Rádio Nacional. Entende? E daí, depois, e anos depois, eu fui contratado para ser noticiarista, antes um pouco do Abirrian assumir lá. Quando o Abirrian sumiu, eu já tinha saído da rádio. Que pena, né? Porque senão você ia ser promovido. Que pena. Mas eu saí e fui para a Rádio Jornal do Brasil. Mas ficou bem também. Na época, era bom. A Rádio Jornal do Brasil, rapaz, tinha um locutor, era meu amigo, mas ele era difícil de você entender, porque ele era um cara criativo. E na época ele apareceu muito, que ele falava, ele criava as coisas, dizia assim, como é que é? Rádio Jornal do Brasil. Como é que é? Patrocínio dos Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, a maior rede aérea doméstica do mundo. Lembra dele? Mário Teixeira. Mas o Mário, eu trabalhei com o Mário. Lembra dele? Mário Teixeira, mas ele depois foi para a Rádio Guanabara. Hein? Ele depois foi para a Rádio Guanabara. Foi, mas então, ele era um cara, todo mundo ouvia, ele ficou famoso com a maneira dele falar. Um dia dizem que ele era meio... Ele fumava um cachimbo, um dia disse que ele entrou com violão na hora do jornal, começou a tocar violão. Eu não sei se é verdade, depois dele, na Rádio Nacional, na Rádio JB, veio na sequência o Alberto Cury, que foi muito marcante no noticiário da rádio. Ele ficou marcado, ficou muito chateado, porque foi na época da ditadura militar, na época depois do golpe, né? Na época do regime militar. Você diz o Cury? Alberto Cury. Ele ficou marcado. Ele, além de ler um comentário na TV Tupi sobre os atos da ditadura, ato número 1, número 2, número 20, ele lia, né? Ele era da Agência Nacional. Ato número 2, ato número 5. O Congresso Nacional foi fechado, foi cassado aquele deputado... Máximo, por causa do discurso do Márcio Moreira Alves, fez um discurso, na época, no Congresso, criticando a ditadura, e foi caçado ali junto também, e ali fecharam o Congresso, foi ali que surgiu o ato número 5. E ele dizia, ele que lia
na TV Tupi. Quem escrevia, acho que Não, era... era do Davi Nasser. Davi Nasser escrevia uma crônica que ele lia, e ele lia também a edição dos atos. Não, ele foi exatamente, ficou muito marcado. Ficou muito marcado. Exatamente, por causa do ato institucional número 5. Que ele, em rede nacional... Ele que anunciou. E anunciava todos os atos. Tremendo locutor, e não tinha nada com isso, coitado. Nada. Ele era um profissional que lia. É verdade. É claro que tinha gente até que se negava a ler. Se eu tivesse lá para ler, eu me negaria. Eu também me neguei de fazer muita coisa. Eu não ia ler. Eu tenho certeza que o Wilton Gomes não ia ler. Eu tenho certeza que o Jatobá não ia ler. Não. De Noel não ia ler. Eu não ia ler. Ele leu, cara. E aí ele ficou marcado. Não tinha nada de política ele, mas ficou marcado, coitado. Né? E era uma família de grande talento. Era Ivon Cury, tremendo cantor, chansonnier da canção brasileira. Chansonnier, grande figura. O Alberto Cury, tremendo locutor. Jorge Cury, tremendo locutor. Não, família. Era família, como de família Faisal. Roberto Faisal, Floriano Como Faisal. você falou dos clubes, ainda tem aquele irmão que é ligado à Rua da Carioca. Não sei se ainda tá. Não, não é parente do Cury. Não é não? Não, é nosso Não, amigo. era irmão do Cury, não é não? Não. Primo, não? Mas ele também é o sobrenome Cury. Ele era irmão da Ida Cury. Ah, tá. Aquela moça que foi assassinada em Copacabana. Irmão da Ida outra. Cury. Um é com Y, outro é com I. Esse Cury é um cara muito legal, muito legal. Tem uma loja, tinha na Rua da Carioca, agora está na Marechal Floriano. É um cara muito legal. É o Cury também. É irmão da Ida Cury. Isso. E nós citamos aqui o Davi Nasser, que foi quem bateu firme para se descobrir o assassino e levantou o crime. O Davi Nasser fez uma campanha muito forte em relação ao assassinato da Ida Cury. Sem dúvida. Aquilo durou anos. E ele batendo no jornal e na revista O Cruzeiro, que era um grande redator, era um tremendo redator, mas ele escrevia lá a crônica para o Alberto Cury ler sobre na época. É verdade. Mas a gente não pode condenar nenhum deles, pelo contrário, temos que livrar a cara do Alberto Cury, do David Nasser, que era um grande redator, um grande profissional. Ele era comunheiro da TV Tupi. Comunheiro da TV Tupi era o seguinte, era um acionista da TV Tupi. A TV Tupi era um grupo, um conglomerado, chefiado por Assis Chateaubriand. E o sujeito era, naturalmente, comunheiro, vários. Quando ele morria, o filho não assumia, não era hereditário, perdia e tal. Então aproveitava na época para ganhar bastante dinheiro, e o salário da Tupi Atarazá. Eu trabalhei lá 3 meses, malandro. Não, o nego fazia muito jabá, né? Quem? Jabaculê, né? Tinha na época jabá, né? Eu acho que o jabaculê começou ali, exatamente, negócio de pessoal, depois de quando a estação fechava, gravavam comerciais, entendeu? Era um horror. É uma pena que ela foi caçada. Eu vi pessoas chorando no dia que caçaram a Tupi. Que pena, cara. Que pena. É uma pena mesmo. Tiraram o cristal do transmissor. É verdade. E era uma estação importante. A primeira estação aqui no Rio de Janeiro. Era uma rede de emissoras espalhadas pelo Brasil. Não tinha ainda internet, mas tinha uma liga, não é verdade? Tem um nome que ligava, rede, hein? Era rede. Era uma rede que ligava uma estação a outra através de fios. Era o Brasil inteiro, a Rede Tupi podia fazer rede. Porque antigamente não tinha satélite, né? Não tinha nada disso. O negócio era mesmo fio. Era fio, exatamente. Era a única que tinha isso, né? A Rede Tupi, que foi a primeira em São Paulo, em 1950, a primeira emissora de televisão em São Paulo, dirigida, o Antônio Carlos falou há pouco, pelo Costa Lima. Que foi, aliás, falando do Costa Lima, o Costa Lima, eu falei da Rádio Nacional, durante o período que eu estive na Rádio Nacional, ele foi, numa época, o diretor de jornalismo, cargo que você veio assumir depois, inclusive eu já tinha saído. Cheguei depois dele. Mas era uma figuraça. Ele era uma figura, cara, uma pessoa especial. Mas na era uma Rádio figura. Nacional, eu gostaria de fazer uma citação aqui. Ela chegou a um patamar muito importante no segundo tempo da Rádio Nacional, porque o auge foi naquela 40, 50 e tal.
Mas numa determinada época chegou um superintendente lá chamado Jorge Guilherme Marcelo Pontes, um cara fora de série, um jornalista, que se torna radialista e deu um show de administração na Rádio Nacional. Foi um cara sensacional, competente e um cara amigo, grande irmão, grande amigo meu. Ele foi da Globo Jorge também, Guilherme. né? Foi da Globo, foi Globo, o diretor principal da Globo, Eu me lembro. do conselho, né? Tinha um conselho na Globo, o Zé Roberto Marinho saiu e colocou no lugar dele o Jorge Guilherme, que foi lá durante muitos anos e tal. O cara competente, né? Foi da agência Globo e tal. Tinha que citar o nome do meu grande amigo Jorge Guilherme. Você falou, nós estamos falando aqui negócio daquela crônica que o Alberto Cury lia na TV Tupi, mas teve uma outra também, eu me lembro que meu pai ouvia muito. Crônica da Cidade, da Rádio Nacional? Não, a crônica, não. Aí era o César Ladeira, né? A 1h da tarde. Eu estou dizendo na TV Tupi. Era o Índio Não Tem Bandeira, o Índio, Índio, e que era lida, a crônica, era Tupi, pelo né? TV Tupi. Era lida pelo Jair Martins. Jair Martins era o Índio. Era o Índio. Jair Martins era o Índio. Exatamente. Foi, inclusive, vereador, né? Exatamente. Jair Martins era o E Índio. brilhante, era um brilhante locutor. Eu acho que depois ele andou pela Rádio Globo também, né? Se não me Eu engano. não lembro. Agora eu sei que... Bom, eu acho que já estamos no tempo, né? Hoje, É uma pena, né? Assim, mas vocês falaram na rádio, eu quero trazer para o meu tempo de rádio. Vai lá. Quem foi para vocês Haroldo de Andrade? Foi um grande comunicador. Sem dúvida, um grande comunicador. Foi Verdade. injustiçado também na Rádio Globo, infelizmente. Ultimamente, né? No Nesse período final, a carreira dele foi destruída por um cara, um tal de qual é o nome dele? Libretti. Que acabou com a Rádio Globo na primeira fase. Depois veio outro para acabar também. Para E acabar, agora é pra acabar de acabar. Agora é destruído. Acabar de acabar. Mas o Haroldo foi ali, rapaz, líder absoluto de audiência. Fazia um programa bonito, né? Com debates. Com debates populares, né? Trazendo gente de fora da rádio, participações. Eu lembro bem. Só fera, né? Ele tinha um programa de muito sucesso também, era à tarde, Musifone. A Musifone na Rádio na Mauá. Rádio Mauá. Rádio Mauá tinha Nós Musifone. sabemos tudo. Tá de vendo? rádio. Enciclopédia da rádio. Do rádio. Não, quem sabe tudo é o Roberto Salvador. Roberto Na Rádio Mauá tinha o Musifone e tinha outros comunicadores também importantes na Rádio Mauá. Tinha Muitos. aquele cara da manhã. Haroldo Eiras. Haroldo Eiras, foi Seu para a Rádio amigo. Metropolitana depois. Haroldo Depois, Eiras. Foi para a Rádio Foi Metropolitana. Depois também foi para Rio de Janeiro. Esse amigo de vocês. Teve um filho que ele fez, o filho ator, cantor e ator. Fernando Eiras. Vendo, exatamente. Fernando Eiras, eu conheci que é o Fernando Eiras, rapaz, num Musical, nos num restaurante lá na rua, na Avenida Rainha Elizabeth. Estava numa mesa, eu sentei. Aí, depois que eu soube que era o Fernando Eiras. Fernando Eiras, um que ótimo trabalhou ator, como cantor. ator. Sumiu ele, batemos né? papo. Cadê Não, ele faz novela, ele continua no mercado, ele é muito bom. É filho do Haroldo Faz Eiras. musical, filho do Eu Haroldo sei, Eiras. Depois ele eu cansou. acompanhei muito bem a carreira dele. Eu estava na Rádio Rio de Janeiro e o Haroldo tinha um programa lá. E exatamente ele estava lançando o garoto, rapaz, menino, né, naquela ocasião, como cantor. Cantava, eu não me lembro bem o nome da música, qual era, mas era uma música que era a tradução de uma música que foi sucesso com o Frank Sinatra. Mas Ele estava sentado estava na calçada para esperar. É uma casa que tem lá em Copacabana, que fica uma fila, sábado e domingo, feriado, uma fila esperando para... Ele estava sentado lá, ele cedeu o lugar, começamos a conversar sobre teatro e tal. E Fernando Eiras, depois é que eu saquei, pô, filho do Fernando Eiras, pô, queria bater mais papo com ele. Queria até encontrar ele outra vez para dizer que conheci o pai dele na Rádio Metropolitana, fazendo um programa lá. Por falar em pai... que era um gentleman, diga-se de passagem. Quem foi o pai do garotinho? Era bancário, ele era... Desculpa que eu... Não tem problema. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Ele era bancário, Haroldo Eiras. Isso eu não sabia. Era bancário e trabalhava na Rádio Metropolitana. Ele era muito Ele gentil. era gerente de um banco. Era muito gentil. Né? Muito Quase gentil. que eu pedi um Mas dinheiro você ia emprestado no banco dele. Vocês que conhecem todos e tudo, quem foi o pai do José Carlos Araújo, do senhor Araújo, que eu tenho uma história boa para contar dele? Não, conta. Eu era moleque,
meu pai trabalhava na Ultragás, né? E sempre meu pai chegava com aqueles discos invendáveis, né? Que distribuição gratuita da gravadora, debaixo do braço. E ele sempre tinha nego que vendia, hein? E meu pai ganhava. E ele falava que era um amigo dele de uma agência de publicidade, não sei o quê, que era o senhor Araújo, que o filho dele estava começando na rádio, que era um tal de José Carlos Araújo. Então, o 90% dos discos que pintavam lá em casa, normalmente aquele pequeno, né, o compacto disco, era oferecido pelo seu Araújo, que era o pai do José Carlos Araújo, ao meu pai. E eu ficava com isso na cabeça, porra, seu Araújo, o nome ficou, e porra, depois eu vim saber que o filho dele era o grande José Carlos Araújo. Mas o Abiander acho que tem uma história maior dele ainda, né? Não, o Zé Carlos era um garotinho mesmo. Aliás, ele criou o garotinho. O Abiander, posso fazer um interregnozinho Tudo, do que você né? vai falar aqui? Exatamente esse programa de estudantes que eu comecei na Rádio Nacional, nesse programa começaram, dentre outros, o Zé Carlos Araújo e a Iris de Thierry, que o Antônio Carlos comentou. Aqui. Mas fala. Então, o Zé Carlos era estudante e ia de uniforme também para a rádio trabalhar. Garotinho, né? E ele continuou garotinho. Vem daí o apelido Garotinho? Não, foi criado o apelido Garotinho e depois o Anthony, que era, parece, fã dele lá em Campos, ouvia o Zé político, Carlos, né? Político. Passou a adotar também o nome Zé Carlos de Garotinho. Que era registrou. E registrou o nome. Absurdo. E teve justiça na parada. E ele ganhou. Que ele podia continuar usando o Garotinho, que foi criado pelo Zé Carlos. Que foi, naturalmente, foi desagradável isso. Mas aí ele meteu, né? O verdadeiro Garotinho. Mas agora foi o Washington Rodrigues criou o verdadeiro Garotinho, que transmite o jogo inteiro. Agora, uma coisa, né? Isso que o João falou, pelo que eu sei, o pai do Zé Carlos trabalhava na Rádio Continental e Metropolitana na parte contábil. Tem essa história. E o Zé Carlos, mais um detalhe curioso nisso tudo aí, que o Zé Carlos era locutor também. Aí passou a transmitir, era repórter também, excelente. O Zé Carlos é um improvisador, um cara que sabe improvisar, que sabe falar. É professor, né? É professor de história, né? Geografia. Foi professor foi professor daquele advogado que teve aqui conosco, teve aqui com a gente no último programa. O doutor Ubiratã Guedes, foi professor dele. O doutor Ubiratã falou, o Zé Carlos é meu professor. Foi professor e foi caminhando. Valdir Amaral era o diretor-geral da Rádio Continental. Foi contratado pela Globo, pelo Roberto Marinho, fez uma carta bonita se despedindo. E o Zé Carlos Araújo depois foi para a Globo também, né? E aí o Zé Carlos cresceu, se destacou, começou aí, se torna um grande locutor esportivo que é até hoje. E continua garotinho, aí que o verdadeiro a voz brilhante, verdadeiro garotinho, com a voz bonita. Ele mantém tem um podcast hoje. Tem um podcast. Precisamos convidá-lo, né? Tentar trazer o Zé Carlos para fazer o nosso podcast. Tivemos também. o prazer do Antônio Carlos. A gente lembrar, contar a história de rádio também, porque ele sabe muito. Eu sei. O Zé Carlos é um pesquisador, inclusive. Aliás, você está intimado a convidá-lo. Vou convidar. Convidamos. Uma curiosidade, Abi. As pessoas chamam o Washington de Apolinho, a gente sabe o porquê, mas conta para os nossos espectadores de onde vem o apelido Apolinho. Apolinho. Do Apolo, aquele foguete Apolo, quando o Apolinho estreou na Globo, lembra quando ele estreou na Globo? E teve uma festa para a estreia do Apolinho, criaram o esquema de Apolo e tal, Apolo 1, Apolo 2, e ele se torna o Apolinho. E arrebenta na Globo e tal. E depois ele já era comentarista, ele era repórter, trabalhava com Denis Menezes, como era a dupla, os Trepidantes, que era um sensacional dupla, né? E o Washington sempre muito inteligente, o Washington competente, o Washington improvisador, tiradas do Washington, criou Murilo, o cara que fica em cima do muro para ver, não tinha dinheiro para pagar o Arquibaldo, Arquibaldo fica na arquibancada.
Geraldino? Geraldino é da Geral. Criou isso tudo. Aí um cara, um político lá de Minas, esqueci o nome, fez um livro colocando todas essas palavras nessas gírias e tal, e escreveu, assinou como se fosse dele, é do Apolinho. Ele tinha uma coluna no Jornal do Esporte, o Arquibaldos e Geraldinos. Agora, é interessante, a conversa é uma coisa. A gente quer acabar, mas não consegue, né? Porque por trás disso tudo, exatamente, existiu. Ele era professor de educação física, foi inclusive meu professor de educação física no Infanto do Vasco. Quem? Luiz Fernando. Luiz Fernando, passado. Que infelizmente morreu recentemente. Não sabia. Luiz Fernando, ele criou, olha, foi ele quem inventou o negócio de entrar com... Ele era professor de educação física, e naquele tempo, né, Bia, o aparelho que se carregava não era como hoje. Era BTP-1A. BTP-1A. Pesado, bicho, meu amigo. BTP-1A, desse tamanho. Não é? Pesado, né? Que botava nas costas? Não, na mão. Carregava falava BTP-1A. Aí o Luiz Fernando inventou esse negócio de entrar, foi ele quem inventou isso. Entrar correndo no campo, acabava o jogo, acabava o primeiro tempo, entrava correndo para entrevistar um jogador com aquele negócio, chegava, ele era professor de educação física, chegava a ver todo mundo. Luiz Fernando Vassalo, era conhecido exatamente. Como Luiz Fernando. Exatamente. Não é verdade? Morador de Vila Isabel. Morador de Vila Isabel. É isso. E tinha os repórteres da rádio. Um dia vamos falar um pouco da Rádio Continental também. Vamos, que é claro. Né? Claro, vamos falar. E vamos falar da Rádio Tupi, que é importante. Sim. Um dia você tem que participar comigo aqui também, especificamente, do Histórias do Rádio. Claro, com o nosso Roberto Salvador. O Roberto, ele faz via a tela, ele fica na tela e eu aí, entende? Mas você já está intimado a qualquer momento tem fazer o livro isso. dele, Exatamente. meu amigo, Roberto Salvador. Exato. E eu acho que eu fui no lançamento do livro dele também. Foi lá na Rádio Nacional. E outra coisa, ele é um cara muito, muito, muito gentil. Muito entendeu? gentil. Uma pessoa muito querida. É verdade. Roberto Salvador. Muito querida. Não fosse também meu amigo como você. Tá certo. Nós somos... Eu acho que amizade na vida da gente... Porque eu hoje, né, na idade que eu cheguei, eu acho que ficar velho é importante, porque quem fica velho não morre. O cara que não envelhece morre. Morreu. Não envelheceu porque morreu. Então, eu acho que a gente começa a aprender muita coisa. E eu aprendo eu participo de um programa na Samba e História, na Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Você conhece a LBV bem, você também, que ela faz milhares de ações humanitárias pelo mundo inteiro. O nosso presidente, José de Paiva Neto, ele comanda isso tudo, transformou a instituição numa das maiores instituições filantrópicas do mundo. E eu estou lá também, graças a Deus. E o programa vai aos domingos, né? Às 2h, 1h. 14 horas. 14 horas. Todo mundo, o Gil Noel está convidado a assistir. Eu assisto sempre. Assiste? Obrigado, Gil Noel. Você assiste, também. Né? Graças a Deus. O Hugo também vai assistir, quem sabe, né? Pois é. E todos aqueles que estão nos assistindo, né? Aqui agora. E nós vamos falar das outras emissoras também. Claro. E vamos falar mais de amigos. Eu estava dizendo o seguinte, a gente chega a uma certa idade, aí começa a ficar com saudade de amigos que se foram. Olha, e quantos amigos eu perdi nessa pandemia, quantos amigos foram embora, rapaz. Eu sinto saudade deles. E a gente sente que hoje não são muitos mais os amigos. E aquela pandemia terrível, né? Que no início foi desacreditada, infelizmente, no Brasil, quando um cara começou a chamar de gripezinha, e esse mesmo cara começou a chamar o cara que tomava vacina que virava jacaré. Jacaré. E esse mesmo cara que começou a zombar das pessoas que estavam morrendo lá em Manaus, e esse mesmo cara que disse que a vacina podia provocar AIDS, esse mesmo cara, infelizmente, não contribuiu para salvar muita gente, que essa vacina salvou. Sonegou a vacina. Sonegou a vacina, e quando um ministro da Justiça disse que comprou
46 milhões de vacina. Ele falou, mandei cancelar e cancelou. E tem gente defendendo ele por aí afora, infelizmente. Não tem problema, não. Mas eu fico dizendo o seguinte... É triste. É triste que eu tenho saudade dessa gente, desses amigos e outros que se foram. E, às vezes, eu tenho meus amigos e fico querendo ligar para eles. Fico com saudade e ligo. E quero encontrar com eles. Eu quero... Onde é que está fulano? Eu ligo. Vamos almoçar. Eu tenho saudade das pessoas. Amigos, né? Eu gosto de ver o Apolinho, o Astro Rudes, gosto de ver o Antônio Carlos, gosto de ver você, gosto de ver o Di Noel. E quero estar com meus amigos todos. Não vou citar todos os nomes. Hoje não são muitos, porque muitos já foram embora. Mas mesmo assim levaria o dia inteiro. Mas levaria o dia inteiro mesmo assim. Exatamente. Porque eu gosto dos amigos. E a gente muda a composição de vida também. A gente já começa a agir diferente, a gente começa a pensar devagar, a começar a ler, começa a gostar das pessoas mais, a tratar as pessoas com mais respeito, com mais dignidade. Não pode mais ser mal educado. A gente não quer mais, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que pedir licença, tem que agradecer, tem que falar da licença, meu amigo. Muito obrigado. Se de repente o cara, você pede até desculpa a ele que não foi educado com você pede desculpa a ele. Você senta num ônibus, né? E dá bom dia, o cara não responde, você dá bom dia outra vez. Num dia que você voltar a encontrar, você dá bom dia. Você chega num lugar, dá bom dia, se a pessoa não dá bom dia, você dá bom dia também. Se ele não der bom dia, dá bom dia. Esse bom dia é fundamental, boa tarde, boa noite é fundamental. Educação, e a gente vai envelhecendo e vai pensando nisso, né? A vida ensina. A vida ensina isso. Tem gente que fala assim, olha aqui, você está idoso, mas está vivo. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aí, acho que cumprimos a nossa missão. Foi muito bom. Foi muito bom, Não é? muito bom, muito bom. Não só por esse papo final aqui, como também pela presença agradabilíssima, gentilíssima e espetacular do Antônio Carlos. Né? Isso aí. Querendo e eu acredito que vocês Todos também, nós, imagina. que ele queira, goste e que venha participar da TV Carioca da Gema. É isso, Isso. Não é? O convite está feito. Está feito. Já foi feito. Já foi feito. Pessoalmente. Aliás, eu falei que Se seria... dizia muito na época da pandemia, Não. presencialmente. né? Presencialmente, Foi na época... presencialmente. Aliás, E ele não se negou. Não E foi ele não feita se uma negou. intimação. É. Eu O falei... que se dizia também? Ele não se negou. O que se dizia, além de presencialmente? Quando você trabalhava em casa, como é que falava? Era... Home office. Home office. Home office. Trabalha ainda. Mas com esse Muita verão, gente não voltou, né? Não, mas com esse verão o pessoal está voltando para os escritórios, com ar-condicionado. É verdade, melhor, né? Melhor. Aqui Pelo tá menos só- não gasta o dinheiro em casa do ar-condicionado, né? É verdade. Eu gasto a conta esse ano, Ô, esse vai mês, ser pô, brabo. rapaz. Não, e Tá não... difícil sair do ar-condicionado, mas... Tá difícil. Mas é isso, fizemos o nosso Pode Vamos lá. Sim, com o maior prazer. João, A birra, prazer. a bi de Opa. Deus, a bi de amigo. Obrigado por me amigo. permitir participar do programa de Obrigado. vocês. Obrigado a vocês. Privilégio Obrigado. de Noel. Obrigado.